Olá pessoal, um grande abraço a todos. Estamos iniciando mais uma aula de eletrônica digital e hoje vamos dar sequência à matéria de contadores. Hoje não a partir do flip-flop tipo T, mas nós já começaremos a ver alguns contadores dedicados e vamos nos especializar no 7490, que é um contador de 0 a 9. Então hoje a gente já começa a não mais utilizar o flip-flop para fazer os nossos contadores, porque a gente já vai partir do princípio que dentro do contador, dentro do 7490, um CI que nós vamos estudar, nós já temos um conjunto de flip-flops. Então, a partir de hoje, a gente já trabalha com outro bloco, um bloco diferente. A gente já não mais trabalha como um conjunto de flip-flops para formar o contador. Nós já vamos considerar o contador completo. Nós que vimos que o flip-flop tipo T, um conjunto de flip-flops tipo T, né, ele é capaz de nos fornecer um contador, né, de 0 a 7, de 0 a 15, de 0 a 32, como os exemplos que nós vimos na aula passada. Então, hoje a gente vai começar a ver então os contadores dedicados. Antes eu vou fazer uma revisãozinha rápida do que nós vimos na aula passada e vamos corrigir também o exercício que eu deixei para validação da sua presença, e aí sim a gente começa a ver os contadores dedicados. Então vamos dar uma olhada aqui, revisão de contador a partir de flip-flop tipo T, foi o que nós vimos na aula passada. Nessa aula nós fizemos um exercício, nós começamos a aula fazendo um exercício, e esse exercício, né, ele tinha um circuito onde eu pegava 3 flip-flops tipo T, pegava a entrada T e ligava essa entrada no VCC, o preset também a gente colocou no VCC. Então ele tinha como característica as entradas T ligadas no VCC e a saída de um contador ligada no clock do outro, tá? E nós vimos que isso resultou nesse sinal aqui no QA, QB e QC, que eram as saídas desse circuito. Então, dessa forma, né, nós vimos o seguinte, que analisando o resultado que nós tivemos a partir dessa saída, né, dessa saída QA, QB e QC, nós verificamos o seguinte, que o resultado ele era o resultado de um contador, ou seja, ele estava fazendo, na verdade, uma contagem aqui. Ou seja, quando eu tinha lá a minha primeira saída, eu tive lá 000, isso é equivalente ao 0 em decimal. Depois a segunda contagem foi 001, né? Esse seria equivalente ao 1 em decimal. Depois nós tivemos o 010, né, que seria equivalente ao 2 em decimal. Depois o 011, que é equivalente ao 3 em decimal. Depois o 100, que é equivalente ao 4 em decimal. Então a gente verificava o seguinte, que se eu colocasse um decodificador com um display na saída, ele ia mostrar 0, 1, 2, 3, 4, depois o 5, porque a próxima contagem foi de 101, né? Então aqui esse 101, ele representava o 5 em decimal, é só converter. Depois o 6, 110, né? Esse cara aqui seria o 6 em decimal. E por último o 111, que seria o 7 em decimal. Depois nós verificamos o seguinte, que ele voltou para o 0, né? Ele voltou para o 000, depois do 111, porque aí ele começou de novo, né? 000, né? 001, começou tudo de novo nas contagens, né? 010 e depois 001, depois 010. Então ele recomeçou, e aí isso nesse intervalo que nós pegamos. Então nós percebemos o seguinte, que na verdade ele estava contando de 0 até 7 e do 7 ele retornava para o 0. Então isso nos deu uma indicação de que na verdade esse circuito ele é um contador. E ele é abastecido, ele é movido, ele é
movimentado pelo quê? O que faz com que essa contagem se movimente do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3? É justamente essa borda de descida que a gente manda no primeiro flip-flop, tá? Que para nós aqui foi esse CLK1 aqui, foi esse sinal, né? Cada borda de descida que nós tivemos aqui, ele fez com que ele passasse dessa contagem para essa, né? Dessa contagem para essa, dessa contagem para essa, ele era movido a borda de descida. Então, se você leva 1 segundo para dar uma borda de descida, a transição entre um número e outro é de 1 segundo. Se você leva 10 segundos, a transição entre um número e outro é de 10 segundos. Se você levar 1 minuto, essa transição, por exemplo, do 4 para o 5 vai ser de 1 minuto. Então, pessoal, logo nós chegamos à conclusão que nós temos aqui um contador, né? E aí nós até simulamos, né? Se a gente pegasse essa saída QA, QB, QC, se nós ligássemos num 7447, que é um decodificador ligado num display, nós iríamos então a contagem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a contagem, enfim, em decimal no display. Em qual tempo? No tempo justamente desse clock 1, que é o clock do primeiro flip-flop. Bom, e aí a partir do momento que a gente viu que o contador ele pode ser feito a partir do flip-flop tipo T, nós vimos alguns passos para a gente fazer um projeto de um contador. Já que eu quero contar, né, como que eu faço para elaborar um contador a partir de flip-flop tipo T? Então nós vimos esses passos que primeiramente eu tinha que encontrar um número de contagens, e para isso eu pegava a minha contagem final e somava a 1. Depois eu precisava encontrar um número de flip-flops que eu ia precisar. Para isso nós usamos essa fórmula que fala que 2 elevado ao número de flip-flops é igual ao número de contagens. Depois nós interligávamos os flip-flops conectando as entradas T ao VCC e ligando a saída de um flip-flop à entrada do clock seguinte. Nós fizemos isso, por exemplo, num contador de 0 a 3. Então primeiro nós achamos lá o número de contagens. 0 a 3... 3 mais 1, 4. Então ele vai contar 0, 1, 2, 3. Ele vai fazer 4 contagens. Então eu vou fazer, no segundo passo, encontrar o número de flip-flops. Então eu vou fazer 2 elevado ao número de flip-flops igual ao número de contagens. Então 2 elevado ao número de flip-flops tem que ser igual a 4. Que são as 4 contagens que a gente encontrou aqui na parte de cima. Então, como eu tenho essas 4 contagens, 2 elevado a quanto que dá 4? Então eu descobri que o número de flip-flops tem que ser 2. Por quê? 2 elevado a 2 é que vai dar 4. Então esse número aqui de flip-flops, ele tem que ser igual a 2. Então eu vou precisar de 2 flip-flops. E esse, então, eu sei que para fazer essa contagem, 2 flip-flops era suficiente. E aí, o que nós fizemos? Ligamos a saída de um no clock do outro, né? E pegamos a entrada T e ligamos ela no VCC. E puxamos aí as saídas, aqui no caso nós chamamos de QA e QB. Então nós vimos aqui que ele vai fazer a contagem 0, 0, 0, 1, 1 e 0 e 1 e 1. Que se eu decodificar isso vai ficar 0, 1, 2, 3. Então eu tenho um contador de 0 até 3. Então esse foi um exemplo que nós vimos. E nós vimos também que era possível você fazer um contador decrescente a partir de flip-flop tipo T. E aí nós vimos que, por exemplo, no caso de um contador de 0 a 7, né? 0 a 7 são 8 contagens, 2 elevado ao número de flip-flops igual a 8. Então quantos flip-flops eu preciso? 2 a terceira, né? 3 flip-flops. Então eu coloquei aqui os 3 flip-flops, saída de um no clock do outro, né? Liguei a entrada T no VCC e aí nós começamos a perceber o seguinte: esse cara está contando crescente. E se eu quisesse contar decrescente? É como se eu contasse de trás para frente, 7, 6, 5. Então eu vou pegar essa tabela e vou inverter ela. Então eu vou colocar aqui do 7 até o 0. Então, como aqui eu tenho o decrescente, eu percebi o seguinte, que quando o de 0 a 7 conta o 0, o de 7 a 0 conta o 7. Beleza.
Só que a contagem essa primeira contagem ele conta 0, 0, 0, 0, 0, 0. A primeira contagem do decrescente ela é 1, 1, 1. Né? Então perceba o seguinte, o decrescente ele vai mostrar um valor que é o inverso do valor do crescente. Vamos pegar um outro caso, vamos pegar aqui no segundo caso aqui, quando ele mostra, para mostrar o 1, 0, 0, 1, para mostrar o 6, que seria o segundo caso equivalente, ele mostra 1, 1, 0. Então enquanto um está mostrando 0, o outro está mostrando 1. Quando um está mostrando 1, o outro está mostrando 0. Perceba aqui na última contagem. Nessa última contagem, ele mostrou tudo 1. Né? Nesse outro, ele mostrou tudo 0. Então a gente percebeu que o contador decrescente é como se eu pegasse a saída do meu crescente e colocasse uma porta inversora, colocasse uma porta NOT. Dessa forma, eu não preciso colocar uma porta NOT porque eu já tenho a saída Q barrado. Então, ao invés de pegar a minha saída no Q, eu pego a minha saída no Q barrado e dessa forma eu consigo fazer um contador decrescente. Então, quando eu pego a saída no Q barrado ao invés do Q, eu faço um decrescente e dessa forma a gente e ainda o Q normal vai para o clock, tá? Quem vai para a saída é o Q barrado, mas o Q continua indo para o clock. Então isso foi o que nós vimos na aula passada, nós estudamos essa interação do flip-flop tipo T com os contadores e eu deixei 2 exercícios para você fazer para validação da sua presença. Era um contador crescente e um contador decrescente. Então no primeiro caso, né, eu pedia para você projetar um contador de 0 a 31. Né, para você projetar um contador de 0 a 31, primeiro você tinha que encontrar o número de contagens. Bom, de 0 a 31, 31 mais 1, 32. Significa que ele vai fazer 32 contagens. Depois eu preciso encontrar o número de flip-flops. Para encontrar o número de flip-flops, eu uso a fórmula, né? 2 elevado ao número de flip-flops igual a 32. Eu até ensinei na aula passada, se você não souber de cabeça, né, quanto que dá isso, você pode fatorar o 32. Se você fatorar o 32, vai dar 5. Você vai precisar de 5 flip-flops. Quer dizer que 2 elevado à quinta é igual a 32. 2 elevado ao número de flip-flops é igual a 2 à quinta. Então eu vou ter 5 flip-flops. Então eu venho e coloco lá os 5 flip-flops. São os flip-flops que eu vou precisar. No terceiro passo, é o passo mais simples, onde eu coloco os 5 flip-flops, né? E com esses 5 flip-flops eu pego a saída de um e ligo no clock do outro. Né? Saída de um no clock do outro. Fiz essa ligação. A entrada T eu vou ligar no VCC. Tá? As entradas T elas são ligadas no VCC. Vou representar aqui a seta. Depois que eu fizer todas as setas, eu vou puxar a minha saída Q, né? como saída. Então estou ligando aqui todas as entradas T, né? E agora a gente vai puxar a saída Q, né? Porque ele é um contador crescente. Então de 0 a 31, crescente, eu tenho essas 5 saídas aqui. Eu posso dar o nome que eu quiser, QA, QB, QC, Q4, Q3, Q2, Q1, enfim, a saída aqui. Então aí eu tenho um contador de 0 até 31. Bom, o segundo exercício eu pedia um contador de 15 a 0. Né? Se era um contador de 15 a 0, então o primeiro passo é encontrar o número de contagens. Né? Então se é de 15 a 0, né? Na verdade não é de 0 a 15, esse caso é um decrescente, ele é de 15 até 0. Né? Vou colocar aqui, mas mesmo assim eu vou usar o 15 para somar 1, então ele vai de 15 até o 0. Então 15 mais 1 é igual a 16. Tá? Aqui é lógico que eu não vou pegar o 0 e vou somar mais 1, vou pegar o 15. Então 16, da mesma forma que a gente fazia o crescente. Então eu vou encontrar o número de flip-flops. Né? Então 2 elevado ao número de flip-flops vai ser igual a 16. E aí fatorando 16 ou encontrando quantos flip-flops nós vamos ter, nós vamos chegar a 4 flip-flops. Nesse caso então, 4 flip-flops. Eu vou pegar esses 4 flip-flops e vou fazer o quê? Vou pegar a saída T deles e vou ligar no VCC dos 4, né?
saída T do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto, ligo até o VCC. É fundamental ligar no VCC, senão ele não vai funcionar como um contador, porque eu quero aquele efeito do Q anterior barrado, que quando eu dou a borda de descida e o T vale 1, eu tenho o Q anterior barrado. Bom, depois eu vou pegar a saída de um e ligar no clock do outro, né? Isso é padrão para todos eles, mesmo para aquele que é decrescente. E vou, nesse caso, como é decrescente, a mudança é que eu vou puxar o Q barrado, ao invés de puxar o Q, né? Porque justamente a gente viu que o decrescente ele é invertido em relação ao crescente, tá? E aí eu tenho então um contador de 15 até 0. Pessoal, aproveitando, né, e um detalhe importante, né, do que nós vimos na aula passada, se eu quisesse, por exemplo, um contador de 0 a 9, né? Se eu quisesse um contador de 0 a 9, nós teríamos problemas. Por quê? Bom, primeiro eu vou encontrar o número de contagens. Tudo bem. 9 mais 1, 10. Depois, eu vou encontrar o número de flip-flops. Então, 2 elevado ao número de flip-flops é igual ao número de contagens. 2 elevado ao número de flip-flops é igual a 10. E aí, 2 elevado a qual número que vai ser igual a 10? Aí a gente tem o nosso problema. Por quê? Não existe um número inteiro que eu eleve o 2 a esse número e tenha o resultado de 10. Esse número não é inteiro, tá? Então, se eu fatorar o 10 também, eu não vou ter ele a base 2 somente. Eu vou ter no meio base 5, porque o 10 ele é a multiplicação do número primo 2 com o número primo 5, tá? Então, e aí? Quantos flip-flops eu vou precisar usar? Se eu pego 3 flip-flops, 2 a terceira dá 8. Vou ter 8 contagens, eu preciso de 10. Se eu pego... E aí ele vai contar só de 0 a 7, né? Porque eu tenho 8 contagens, mas ele conta de 0 a 7. Se eu pego 4 flip-flops, 2 a quarta dá 16. E eu vou ter 16 contagens, ou seja, ele vai passar, ele vai contar de 0 a 15, tá? Porque ele começa no 0. Então, pessoal, eu não consigo fechar isso daí. E o que eu teria que fazer? Né? Pegar, no caso, 4 flip-flops, né? E fazer uma forma dele não passar do 9, né? Ele contar até o 9 e ao invés dele mostrar o 10, ele voltar, né? Ele fazer um reset, por exemplo. Pessoal, isso é muito comum e o problema de se utilizar flip-flops é que você só consegue fazer o contador para algumas contagens. Então você só consegue fazer, por exemplo, de 0 a 3, de 0 a 7, de 0 a 15, de 0 a 32, de 0 a 63. Mas quando você quer fazer uma contagem de 0 a 9, que é uma contagem clássica, você já não consegue. Você precisa misturar outras coisas para fazer isso daí. Então acaba se tornando complexo a utilização do flip-flop tipo T para se fazer um contador. Então qual que é a solução para isso? A evolução do contador a partir do flip-flop é justamente o que nós chamamos de contadores dedicados. Esses contadores dedicados, né, são contadores que nós vamos utilizar para poder fazer todas as contagens que nós precisamos, mas aí ele já vai ter lá uma determinada contagem pronta e a gente só vai interligar os blocos para fazer a contagem que nós precisamos. Então, assim, quando você precisa de um contador, você não faz isso com flip-flop tipo T. Mas, poxa, mas então por que nós aprendemos com flip-flop tipo T, né? Já não aprendemos direto com os contadores? Pelo seguinte, para você entender esse contador dedicado, você precisa levar em consideração que dentro dos contadores nós temos o flip-flop tipo T, com seu clear, com seu clock, com todo aquele funcionamento que nós estudamos. Então, dentro do contador dedicado, nós temos justamente esse flip-flop tipo T, e é a partir daí que a gente vai começar a estudar então esses contadores dedicados. Então vamos dar uma olhada aqui nos contadores dedicados. Dentre os principais contadores dedicados, nós temos o 7490, que é um contador de 000 até 1001. O que isso significa? Isso significa que ele conta de 0 até 9, tá? 7490
de 0000 até 1001. Essa aqui é a contagem binária que ele faz. Então ele vai de 0 até 9. Por isso que ele é chamado de contador de década, porque de 0 a 9 nós temos 10 contagens. Então ele é um contador de década. Nós temos o 7492, que conta de 000 até 1011, ou seja, ele vai de 0 a 11. Se você pegar esse número aqui, 1011, ele é o 11 em decimal. Então ele conta de 0 a 11. Né? De 0 a 11 nós temos 12 contagens. Então é o que nós chamamos de contador de dúzia, porque ele faz 12 contagens. E outro contador muito conhecido é o 7493, que ele vai de 0000 até o final, né? Até 1111. Então, como ele vai até o final, se você pegar o 1111, ele é o 15. Então ele conta de 0 a 15, ou seja, ele faz toda a contagem, né, baseada nesses 4 dígitos aqui, dígitos binários. Então ele é conhecido como contador de 4 bits. Bom, desses 3 contadores que eu apresentei para vocês, o mais utilizado e o que a gente vai focar um pouco mais os nossos estudos em eletrônica digital é justamente o 7490. E o que tem dentro do contador de década 7490? Aliás, ele é chamado de 7490 porque o CI, para você comprar o CI do contador de década, é o CI código 7490. Então, nesse contador de década, o que nós temos dentro dele, né, nós temos 4 flip-flops tipo T, né, como a gente colocou aqui. A entrada T dele está ligada no VCC, e aí a saída de um ligada no clock do outro, né? E aí o que acontece? Nós puxamos as saídas Q3, Q2, Q1 e Q0, né? E é isso que a gente consegue acessar, essas 4 saídas. O clock do primeiro, lembra que o clock do primeiro é onde eu dava a borda de descida e ele fazia a contagem binária? Justamente o que eu fiz, né? Eu puxei aqui do primeiro clock e esse é o CLK, né? É o clock externo do meu contador de década, do meu 7490. E ele tem uma outra função importante, e vai ser muito importante, onde todos os clears estão interligados e internamente eu tenho uma porta NAND. A porta NAND é aquela que multiplica, depois inverte. E aí as entradas dessa porta NAND, ela recebe o nome de MR1 e MR2. A gente já vai ver o que são essas funções de MR1 e MR2. Então, assim, para a gente, o que vai existir vai ser, na verdade, um CI, né, onde eu vou ter acesso ao clock, é uma entrada, é nele que eu vou dar a borda de descida. Eu vou ter essa entrada MR1 e MR2 que a gente vai ver daqui a pouco, mas vai estar relacionado com acionar clear, porque a saída dela está ligada nos clears. E eu tenho 4 saídas, Q3, Q2, Q1 e Q0. São essas 4 saídas. Então a ideia é bem simples. Se é um contador de década, né, a ideia é, a partir do momento que eu dou uma borda de descida, ele vai começar a fazer a contagem. Então, se ele está nessa primeira contagem aqui, 0000, ou seja, a saída do Q3 é 0, Q2 é 0, Q1 é 0, Q0 é 0. Se eu dou uma borda de descida, ele vai para essa segunda contagem, que é o 0001. Mas onde que é essa borda de descida? Aqui no clock, que é justamente o clock do primeiro contador. Aquele clock que no gráfico nós vimos que é o cara que recebia a borda de descida e ele contava. Então, à medida que eu vou dando borda de descida nesse clock, por isso que é a representação da borda de descida, ele vai saindo de uma linha e vai indo para outra, né? O espaço para ele ir de uma linha para outra, né? Aliás, o tempo para ele ir de uma linha para outra é definido pelo tempo entre uma borda de descida e outra. Então, pessoal, isso é interessante por quê? Porque à medida que eu vou dando lá a borda de descida e ele vai fazendo a contagem, se essas 4 saídas
fossem ligadas até a um decodificador com um display, ele começaria a mostrar nesse decodificador com o display os números binários, aliás, os números decimais. Ele mostraria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E depois do 9, automaticamente ele volta para o 0. Ele tem aqui um dispositivo que eu não representei para não ficar muito poluído, mas ele tem um dispositivo de reset automático do 8. Do 8 ele vai para o 9, do 9 ele retorna para o 0. Então o contador 7490 ele é um contador de 0 a 9 e ele é movido a bordas de descida no seu clock. Tá? Só que eu não vou fazer esse desenho aqui toda vez que eu quiser representar um CI 7490. Ele tem o seu próprio símbolo. Tá? O símbolo dele é esse daqui, onde eu represento o clock, né, que é o clock externo, saída Q3, Q2, Q1 e Q0, e represento aqui essa porta NAND com MR1 e MR2, que a gente sabe que a saída dela está ligada justamente nos clears internos. Tá? Então, é dessa forma com que nós vamos representar e ele vai trabalhar de acordo então com essa tabelinha. Então a ideia é o seguinte, dei uma borda de descida, estava lá, 0000. Dei mais uma borda de descida, foi para 0001. Mais uma borda de descida, 0010. Mais uma borda de descida, 0011. E aí, se eu pegar essa saída e ligar num decodificador e um display, ele vai começar a mostrar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois ele volta 0, 1, 2, 3. Ele vai mostrando isso no display. Então essa é a função justamente do contador de década. Ele conta binário, mas se eu colocar um decodificador com um display, ele vai mostrar esse binário em decimal no display. Então, como eu falei, né, existe essa entrada MR1 e MR2, e interessante que ela é uma porta NAND. Relembrando a tabelinha verdade da porta NAND, né, ela multiplica, depois ela inverte. Então, 0 vezes 0, 0, inverteu, virou 1. 0 vezes 1, 0, inverteu, virou 1. 1 vezes 0, 0, inverteu, virou 1. 1 vezes 1, 1, inverteu, virou 0. Então, assim, existe uma forma da gente fazer o reset forçado desse CI 7490. Que forma é essa? Se eu quiser que ele... Imagina que ele está numa determinada contagem e eu quero que, de repente, ele pare e vá para um determinado ponto, tá? Aliás, volte para o 0, é só eu colocar aqui nas entradas do MR1 e MR2 1 e 1. Porque ele vai fazer 1 vezes 1, 1, inverteu, 0. Então essa saída vai ficar com 0. Só que esse 0 ele vai vir para cá, para cá, para cá e para cá. Então, independente do que ele estiver mostrando na saída, você se recorda que o flip-flop tipo T, e aqui nós temos 4 flip-flops tipo T, você se recorda que o flip-flop tipo T, quando ele tem 0 no clear, ele não olha para o clock, não olha para o T, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a saída e vai colocar em nível lógico 0. Então nós vamos ver que utilizar o pino de MR1 e MR2 significa você forçar a sua saída para 0. E quando que você manda a sua saída para 0? Né? A saída Q3, Q2, Q1 e Q0 do contador. Quando você coloca o MR1 em 1 e o MR2 em 2, que é justamente a combinação que vai fazer com que na saída dessa porta NAND, e essa porta NAND está interna, né, eu tenha 0, como o clear ele é ativo em 0, e quando ele está ativo ele força 0 e vai mandar as saídas dos contadores para 0. Tá? Então esse é o reset forçado, isso justifica o funcionamento do MR1 e MR2. O que significa MR1 e o que significa MR2? MR significa Master Reset, ou seja, são pinos de reset, são pinos de clear, são pinos que forçam a saída para 0. Legal? Então esse é o reset forçado para o 7490. Bom, e aí pode ser que eu não queira contar até 9. Então, como nós vimos aqui, até voltando um pouquinho, esse contador conta de 0 a 9. A contagem normal dele é de 0 a 9. Então, imagina o seguinte, eu não quero contar até 9. Eu quero parar antes.
né? Eu não quero fazer uma contagem de 0 a 9. Eu quero contar, por exemplo, somente até 4. Eu quero contar de 0 até 4. Como que eu faço, então, para contar de 0 a 4? Utilizando esse contador que, naturalmente, vai até o 9. Bom, então, como ele vai contar até 9 se eu não fizer nada, eu vou ter que bolar um esquema para fazer esse cara parar. E como que eu faria para fazer ele parar? Eu quero que ele conte o 0, eu quero que ele conte o 1, o 2, o 3, o 4, e ao invés dele contar o 5, eu quero não que ele pare, tá? Eu quero que ele retorne para o 0. Existe uma forma de fazer o contador retornar para 0? Existe. Que forma é essa? É a forma que nós vimos na tela anterior. É utilizando justamente quem? O MR1 e o MR2, tá? Onde se eu mandar 0 aqui nessa saída, né, eu vou mandar 0 para todos os clears. E mandando 0 para todos os clears, eu vou mandar 0 para todas as saídas. Mas como que eu aciono esse 0? Como que eu faço para esse 0 aparecer aqui, para vir 0 para todos esses clears e fazer com que a saída Q3, Q2, Q1, Q0, ao invés de ser lá um número X, ela passe a ser 0? Eu faço isso utilizando justamente o MR1 e MR2. Mas pensa comigo, se eu quero contar de 0 a 4, qual é o número que eu vou ter que transformar em 0? Se eu quero contar de 0 a 4, eu vou pegar o 5 e vou fazer com que o 5 desencadeie um processo de fazer um reset forçado nesse meu contador. E quem é o 5 aqui? Vamos dar uma olhada nessa tabela. Ó. O 5 é o 0101. Então eu estou dizendo aqui que quando o Q3 for 0, né, o Q3 for 0, o Q2 for 1, o Q1 for 0 e o Q0 for 1, né, quando eu tiver essa combinação aqui na saída, que é equivalente ao 5, que é o número que eu quero fazer com que desencadeie o reset. Por que eu não estou fazendo com o 4? Porque eu quero mostrar o 4. Quem eu não quero mostrar é o número da sequência, é o 5. Então, como o 5 é o 0101, então o que eu vou fazer? Quando ele mostrar o 5, eu vou criar uma forma de fazer com que esse contador entre em reset. E como nós vimos na tela anterior, ele entra em reset quando a saída dessa porta NAND é igual a 0. Né? E quando que ela é 0? Quando as entradas são iguais a 1. Quando o MR1 é 1 e MR2 é 2. Né? Isso devido à tabela verdade da porta NAND. Então, pessoal, voltando aqui, para que eu tenha um reset, eu tenho que mandar um no MR1 e um no MR2. E como que eu vou conseguir isso? É só eu pegar esse cara aqui que está em nível lógico 1, ó, o Q2, e ligar ele aqui no MR1, e pegar aqui o meu Q0 e ligar ele aqui no meu MR2. Por quê? Ele vai contar 0, 0, 0, 0. Beleza, 0 e 0, né? Aqui no caso a gente está mandando o Q2 e o Q0, né? Para o MR1 e MR2. A hora que ele conta o 0, eu tenho 0 e 0. 0 e 0, 0 vezes 0, 0, inverteu, dá 1. Na hora que ele conta o 1, eu tenho 0 e 1. 0 e 1 eu vou ter 0 vezes 1, 0. Inverteu, virou 1. Na hora que ele for contar o 2, ele vai ter 0 e 0. 0 vezes 0, 0. Inverteu, virou 1. Não vai mandar 0 na saída. Quando ele contar o 3, eu vou ter 0 e 1. 0 vezes 1, 0. Inverteu, virou 1. O 4, eu vou ter 1 e 0. 1 vezes 0, 0. Inverteu, virou 1. Então o 4 ele ainda mostra. Mas na hora que ele for mostrar o 5, ele vai estar mandando 1 e 1. 1 vezes 1, 1. Inverteu, virou 0. Mandando 0 aqui, nessa saída, né? Porque ele vai estar mandando 1 aqui e 1 aqui. Mandando 0 aqui, é o que a gente viu aqui nessa tela. Ele vai estar mandando 0 para esse clear, né? 0 para esse clear, 0 para esse clear,
0 para esse clear e 0 para esse clear. Ativando o clear, ele vai mandar 0 para esse Q3, 0 para esse Q2, 0 para esse Q1 e 0 para esse Q0. Então, qual é o número que ele vai mostrar aqui na saída? 0. Então, depois do 4, quem que ele vai mostrar? Ao invés de mostrar o 5, ele vai voltar aqui para o 0. Ele vai mostrar justamente o 0. Então, dessa forma, eu faço o reset forçado. Então, se eu deixar, ele vai embora até 9. Do 9, automaticamente, ele volta para o 0. Mas se eu quero que ele pare no meio do caminho, eu vejo quem é a minha próxima contagem. Eu vou fazer um reset forçado com essa contagem. Então, dessa forma, como eu vou fazer um reset forçado, eu pego esse número, eu vejo quem está em 1 e ligo no MR1 e MR2. No caso aqui, foi o Q2 e o Q0. Ah, vai ser sempre o Q2 e o Q0? Não, de forma alguma. Vai depender da contagem que você quer fazer. Vamos pegar aqui uma outra contagem. Por exemplo, eu quero que ele conte de 0 a 3. Então, mesma coisa, tenho aqui essa situação, 0 a 3. Quem é o número que eu vou pegar para fazer o reset? É o 4. Eu sempre vou pegar um número depois, porque eu quero que ele mostre o 3 e quem eu quero que ele zere é justamente o 4. Quem é o meu 4? É 0, 1, 0, 0. Então, quando ele contar 0, 1, 0, 0, eu quero que ele faça o reset. Então, no 0, 1, 0, 0. Então, como eu quero que ele faça o reset nesse caso, o que eu vou fazer? Bom, aqui eu só tenho uma saída em nível lógico 1. Então, eu vou pegar essa única saída em nível lógico 1 e vou ligar onde? Vou ligar em um só? Não, eu vou ligar nos 2. Porque quando ele for 1, quando ele for 1, ele vai mandar 1 para o MR1, 1 para o MR2, uma vez 1, 1, inverteu, virou 0. Esse 0 na saída dessa porta NAND vai mandar 0 para todos os clears dos flip-flops internos. Esses flip-flops, eles são internos ao 7490. E aí vai fazer com que eles forcem a saída para 0, e aí ele não vai contar até 9, ele vai contar somente até 3. Então ele vai transformar o 3 em 0, que é o que acontece aqui, né? Como eu liguei o Q2, ó, vamos ficar de olho aqui nesse Q2. Quando ele mostra o 0, ele está mandando 0 e 0, né? Porque dobrou para o MR1 e para o MR2. O 1 ele vai mandar 0 e 0, o 2 ele vai mandar 0 e 0, o 3 ele vai mandar 0 e 0, e 0 vezes 0 dá 0, inverteu, virou 1. Mas na hora que ele for mostrar o 4, ele vai mandar 1. E ele vai ter então 1 e 1, que eu vou fazer uma vez 1, 1, né? Inverteu, virou 0. Então a minha saída vai para 0, os clears vão para 0, as saídas vão para 0. Então depois do 3, a próxima contagem que ele vai fazer vai ser o 0. Tá? Do 3 ele volta para o 0. Então, dessa forma a gente consegue fazer o reset forçado no 7490. Tem mais um caso, eu vou mostrar aqui um caso que ele é bem específico. Tá? Isso só vai acontecer com o 6. E que caso é esse? Então, se eu quero contar de 0 a 6, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número que eu quero zerar. Então, eu vou fazer 6 mais 1. 6 mais 1 é igual a 7. Então, eu vou colocar aqui na saída o 7 em binário, que é 0, 1, 1, 1. Então, 0, 1, 1, 1, ó, eu vou colocar aqui no Q3, então, 0. No Q2, 1. No Q1, 1. E no Q0, 1. Agora aqui eu tenho um problema, porque eu tenho 3 saídas em nível lógico 1 para 2 entradas. E uma coisa que eu não posso fazer de jeito nenhum é juntar, emendar 2 saídas. Porque senão uma sai 0, a outra sai 1, aí você vai ficar com curto, né? Um sai 0, outro sai 1, você tem um curto-circuito. Então eu preciso o seguinte, quando uma delas for 1 e a outra for 1, eu quero que nesse caso saia nível lógico 1. Então quando eu quero contar de 0 a 6, esse é o único caso que eu vou ter que usar uma porta AND. Porque quando o Q1 for 1
e o Q0 for 1, nesse caso vai sair 1 e vai para uma dessas entradas. A outra pode ir direto. Essa outra aqui, ela vai direto, tá? Mas quando eu tenho uma contagem de 0 a 6, né, eu vou pegar duas delas, né? Vou pegar duas delas e vou fazer vou juntar numa porta AND, né? E aqui eu vou pegar a outra entrada e vou mandar direto para uma das entradas do MR1 ou MR2. E aí tanto faz se é o MR1 ou se é o MR2. Aqui não é o Q3 não, aqui é o Q2. Então deixa eu voltar aqui, pegar o Q2. Então, pessoal, dessa forma a gente consegue fazer o reset forçado para que eu possa contar de 0 a 6. Aqui é o Q2, então conectando aqui no MR1, tá? Agora, eu poderia ter usado essa porta AND entre o Q2 e o Q1 e ligado o Q0 direto? Poderia, foi só uma escolha aqui. Então, quando eu tenho de 0 a 6, por que isso só vai acontecer com 0 a 6? Porque só o 7... Se você for olhar aqui, o 7 é o único que tem 3, né? O resto ou vai ter um só, né? Ou vai ter o par, ou vão ter 2, né? Nunca você vai ter o caso de ter 3 além do 7, tá? Então, 0 a 6. Lembrando, pessoal, você sempre pega um depois. Legal? Bom, e um outro caso também que é específico, quando você quer contar de 0 a 9. Ah, eu quero contar de 0 a 9. Como que eu faço o reset forçado? Eu não faço, né, pessoal? Não faço o reset forçado. Por que eu não faço o reset forçado? Porque se eu quero contar de 0 a 9, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele embora. Ele já naturalmente chega no 9 e volta no 0. Só que tem um problema, tá? Qual que é o problema? Esse CI, ele é um 7/4. E um 7/4... Quando você deixa as suas entradas em aberto, ele entende como nível lógico 1. Então se coloca no lugar desse CI. Eu não quero que ele conte, eu não quero que ele pare, eu quero que ele vá direto até 9. Então o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou pegar e vou deixar ele aberto. Só que se eu deixo ele aberto, ele vai entender como 1. E aí ele vai fazer o quê? 1 vezes 1. Que vai dar quanto? 1 inverteu 0. E aí o que ele faz? Ele reseta. Ou seja, se você pegar um 7490 e quer que ele conte até 0, se você quer que ele conte até 0, você não precisa fazer o reset forçado. Mas se você deixa as entradas de MR1 e MR2, se você deixa as duas em aberto, ele vai entender como 1 e 1. E 1 vezes 1 dá 1 inverteu 0. Virou 0. Então ele não vai contar, ele vai ficar travado no 0. O display vai ficar travado no 0. Tá? Então, dessa forma, o 7490, se você quer que ele conte até 9, você vai ter que pegar pelo menos uma das suas entradas e ligar ela no GND. Porque, fazendo isso com uma pelo menos, né? Com uma, aqui no caso já virou o quê? 1 e 0, né? 1 e 0, ele já cai nessa situação aqui que é 1. E 1 ele não fica resetado, então ele vai até o 9, depois volta. Então esse é o caso do 7490. Quando você quer contar, né, de 0 até 9. Bom, e esse contador, o 7490, ele não necessariamente precisa estar sozinho. Normalmente ele é utilizado junto com o decodificador e o display. Então, aqui na nossa tela, nós temos o 7490, aqui na parte de baixo, o 7447, que nós já estudamos como um decodificador, e o display. Então eu liguei o 7447 no display, né, através de resistores, como nós aprendemos lá atrás. E agora, então eu sei o seguinte, nessa entrada ABCD do decodificador, o número binário que eu colocar aqui, né, esse número ele vai aparecer decimal nesse display. Tá? Então eu vou colocar um número binário no ABCD e vai aparecer decimal no display. Agora, ao invés de eu ficar colocando o número binário no ABCD, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a saída do contador,
e vou ligar no decodificador. Então vou fazer essa ligação aqui. O Q3 eu ligo no A, o Q2 eu ligo no B, o Q1 eu ligo no C e o Q0 eu ligo no D. Então o que vai acontecer? À medida que o contador vai contando, ele vai mandando um número binário, porque ele conta em binário, né? Tanto é que a gente tem essa saída aqui binária do nosso contador. Então, à medida que eu vou dando borda de descida, ele vai contando e ele vai mandando esse pulso para o A, B, C, D e ele vai mostrando no display. Aqui, então, se eu quero que ele conte de 0 até 9, né, como a gente acabou de ver, para ele contar de 0 até 9, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar pelo menos o MR1 ou o MR2, um dos dois, e fazer o aterramento. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou aterrar, no caso aqui, o MR1. Tá? Aterrei o MR1 para que ele possa contar de 0 até 9. Então, ele vai contar de 0 até 9. E à medida que eu vou dando pulso no meu clock, né, aqui no clock, ele vai executando uma contagem. Ele vai passando de um para o outro e aí ele vai começar a mostrar no display. 0, 1, 2, 3. Então eu posso ligar aqui nesse clock, por exemplo, um gerador de onda quadrada. Eu posso começar a gerar onda quadrada e cada vez que ele der uma borda de descida, ele vai fazer uma contagem. Ele vai mostrar um número diferente no display, tá? Como acontece aqui, né? Esse caso aqui, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, é um vídeo onde eu tenho aqui, essa placa, ela é uma placa do decodificador juntamente com o display, né? Então tenho aqui essa ligação do decodificador com o display, né? E eu tenho uma outra placa que está mais embaixo. Deixa eu já colocar ela aqui para vocês verem. Essa outra placa, ela é a placa do contador. Então, nessa placa do contador, à medida que ele vai contando, ele vai decodificando e mostrando. Então, aqui ele está contando, o foco aqui está só na placa do decodificador com o display, mas eu tenho aqui embaixo essa outra plaquinha com o 7490, né, configurado para ele contar de 0 a 9. Então ele vai mandando pulso para essa placa do decodificador que vai mostrando no display e ele vai contando então de 0 até 9. Então essa é a placa do contador, tá? Então isso porque na entrada do clock foi ligado um gerador de funções dando borda de descida para ele, tá? Então por isso a velocidade ela foi determinada, a velocidade de contagem foi determinada pela frequência de bordas de descida que nós tínhamos. Agora, nesse caso também, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui na entrada de clock e colocar, por exemplo, um push button, né? Posso colocar aqui, ligar uma parte dele no terra, né? Coloco um push button aqui, né? Coloco um botãozinho de push button e aqui eu coloco um resistor de pull-up, né, para cada vez, para manter em nível lógico 1, né, posso colocar aqui, como tudo TTL trabalha com 5 volts, eu vou colocar aqui 5 volts. Então, nesse caso, o que acontece? Se eu não apertar a chave, ele vai estar em nível lógico 1, porque ele vai estar sendo ligado ao VCC através do resistor de pull-up. Quando eu apertar essa chave, eu vou cair para nível lógico 0, que é o exato momento em que eu vou dar uma borda de descida. A hora que eu tirar o dedo da chave, ele volta para nível lógico 1, que é borda de subida, não acontece nada. Então, cada vez que eu aperto essa chave, ele vai fazer uma contagem. Poderia ser, por exemplo, um contador de pontos de truco, por exemplo. Eu vou apertando, ele vai fazendo a contagem, tá? Ou eu poderia, nessa entrada aqui de clock, ao invés de fazer essa ligação, eu poderia colocar um sensor. E aí esse sensor, se ninguém passa em frente ao sensor, né, ele está em nível lógico 1. Quando uma pessoa passa, ele cai para 0. Né? E aí depois a pessoa saiu da frente do sensor, ele volta para nível lógico 1. Então quando a pessoa passou na frente do sensor, ela gerou uma borda de descida e ela contou como a presença de uma pessoa. Então ele contou que uma pessoa entrou, tá?
Então, dessa forma também eu consigo verificar, né? Posso usar como um contador de pessoas de uma sala, por exemplo. Tá? Então, são várias formas diferentes. Apresentei aí pelo menos 3 formas de se usar esse conjunto. Contador, decodificador, display. Então, o primeiro foi contando à medida que você vai apertando um botão, colocando um contador de passagem de pessoas através de um laser, né? um sensor óptico, ou simplesmente colocar um gerador de bordas de descida, né? E você consegue fazer esse gerador usando o 555, que ele gera um sinal de onda quadrada. Você consegue fazer também, no caso, seria mais relacionado a um relógio. Tá? Então essa é a forma que a gente consegue utilizar o contador com o decodificador e o display. Quando você tem, por exemplo, um elevador que ele sobe do andar 0 para o andar 1, você tem ali um contador. Então, de alguma forma, ele dá uma borda de descida para a entrada do clock, onde ele vai fazer essa contagem e vai contar, né, de 0 para 1, do 1 para o 2. Mas e quando ele desce do 2 para o 1? Aí, no caso, seria um contador que ele é crescente e decrescente. O 7490 que a gente está estudando, ele é só um contador crescente, mas você tem, por exemplo, o 74190, que ele é um contador crescente e decrescente. Então, na eletrônica você tem várias formas de fazer as coisas, né? O importante é você entender o conceito de cada uma delas. Bom, então agora eu gostaria de deixar para você o exercício para validação da sua presença, para você revisar aí. São 3 contadores que eu quero que você configure. Um para contar de 0 a 5, um de 0 a 7 e um de 0 a 8. Então faça esse exercício, mande para que eu possa validar a sua presença nessa aula. Qualquer dúvida, estarei à sua disposição também no grupo de WhatsApp. Um grande abraço a todos e bons estudos!